Esta viagem começa no norte de Delaware, no Museu de Winterthur, antes de se voltar para o sul em direção a Wilmington, a maior cidade do estado. De lá segue pelo rio até Newcastle e suas casas históricas. Ao sul, ela observa a ilha Pipet e o Forte Delaware, que protege a capital. Em Newark, uma cidade mais distante do rio, a viagem passa pela Universidade de Delaware. Depois, segue para o sul até Dover e analisa uma pista internacional de corridas e uma enorme base da Força Aérea Americana. Voltando à costa, a viagem acompanha bandos de aves migratórias que buscam o sul no inverno. Em Lewis, as balsas vão e vêm pela Baía de Delaware até Nova Jersey, e no limite da cidade surgem o Parque Estadual do Cabo Henlopen e algumas relíquias militares da Segunda Guerra. A jornada termina no resort popular de Rehoboth, famoso pelos shoppings. Delaware é o segundo menor estado dos Estados Unidos, apenas maior que Rhode Island, mas foi o primeiro a ratificar a Constituição Americana em 1787. Grande parte do desenvolvimento econômico e industrial do estado está ligado a uma única família, os Dupont. O sucesso da família pode ser visto aqui em Winterthur, uma mansão construída por Henry Francis Dupont no início do século XX com uma mistura de estilos dos séculos XVIII e XIX. Henry colecionava arte decorativa americana, por isso hoje a casa contém quase 90 mil objetos. Nos anos 50, ela foi transformada em museu. O milionário também gostava de jardinagem. Por isso, os visitantes hoje podem passear pelos 25 hectares que cercam a casa. Henry escreveu no fim da vida: "Eu sinceramente espero que o museu seja sempre uma fonte de inspiração e educação. E que o jardim e o terreno sejam também um museu em que os visitantes possam aproveitar, como eu, um local que foi amado e bem cuidado por 3 gerações." Outro integrante da família, Alfred Dupont, construiu a Nemours Mansion em 1910, usando um estilo francês do século XVIII. O local é chamado de Nemours por causa da cidade natal do primeiro Dupont, que foi para os Estados Unidos durante a Revolução Francesa. A mansão tem mais de 70 cômodos espalhados por 5 andares e foi um presente de Alfred para sua segunda esposa, Alicia. Alfred Dupont também criou a Fundação Nemours, que cuida de crianças doentes, e construiu um hospital pediátrico perto da casa. Uma das maravilhas de Nemours são os jardins, projetados em estilo formal e muito influenciados pelos jardins de Luís XIV em Versalhes, na França. O jardim é o maior do tipo na América do Norte e tem um eixo central de quase 500 metros. O terreno tem fontes, piscinas, estátuas e um pavilhão, todos cercados por uma floresta. Em 2005, uma ampla restauração dos jardins e da casa foi terminada. O projeto durou 3 anos e custou quase 40 milhões de dólares. Os Dupont chegaram a Delaware em 1802 e fundaram a Eleutherian Mills, uma fábrica de pólvora. Na época, a água era necessária para movimentar as máquinas. Por isso, ao longo do Brandywine Creek, hoje existe uma série de construções abandonadas. Grande parte do maquinário usado nelas foi trazido da França, e os projetos das construções foram fornecidos pelo governo francês. No fim do segundo ano de funcionamento, o local já havia produzido quase 20 toneladas de pólvora. A partir disso, as vendas aumentaram. 60 anos depois, durante a Guerra Civil Americana, a empresa vendeu 4 milhões de barris do produto para o governo federal. No entanto, a fabricação de pólvora era um negócio perigoso. Em 1818, 33 pessoas foram mortas numa explosão. Por isso, as construções tinham 3 lados de pedra e uma parede de madeira voltada para o rio. Isso garantia que nenhuma explosão se voltasse para outros lugares próximos. A fábrica foi fechada depois da Primeira Guerra Mundial. Hoje é um museu da história da indústria. Do outro lado do rio fica a Estação Experimental Dupont, criada em 1903. Foi aqui que a pólvora deu lugar a uma nova era da química, abrindo espaço para a criação de tecidos como o nylon, o neoprene, o Kevlar e o Nomex. Hoje, a Dupont emprega mais de 2.000 cientistas, que trabalham em busca de novos produtos.
Wilmington é a maior cidade de Delaware e o centro americano da indústria de cartões de crédito. Muitos dos maiores bancos do mundo têm sua sede americana aqui. A cidade foi fundada por colonos suecos em 1638. Eles deram ao rio o nome de sua rainha, Cristina. Mas em 1664, os ingleses tomaram o país. O nome da cidade veio do primeiro-ministro do rei Jorge II, Spencer Compton, conde de Wilmington. Um dos prédios mais bonitos da cidade é a estação de trem Wilmington de 1907. Em 2011, ela ganhou um novo nome, Estação Joseph R. Biden Jr., em homenagem ao vice-presidente Joe Biden, nascido no estado. No entanto, os moradores continuam a chamá-la apenas de Wilmington. Em 1637, um navio sueco saiu de Gotemburgo cheio de imigrantes para um novo mundo. Eles chegaram à América do Norte 4 meses depois. O nome do navio era Kalmar Nyckel. Esta réplica foi construída no local de fundação da Nova Suécia e inaugurada em 1997. Todos os anos, o navio participa de vários eventos e, sempre que possível, leva visitantes que são incentivados a ajudar a tripulação para passeios pelo mar. O Kalmar Nyckel é um embaixador marinho de Delaware e uma lembrança dos primeiros dias da colônia. A Memorial Bridge, formada por duas pontes pences, cruza o rio Delaware em Wilmington, ligando o estado a Nova Jersey. O primeiro trecho da ponte foi aberto em 1951 e substituiu uma balsa que havia começado a funcionar nos anos 20. O segundo trecho foi inaugurado em 1968 e fica 76 metros ao norte. Os dois trechos parecem iguais, mas a ponte mais nova usa placas de aço soldadas e não rebitadas como as da primeira. As 4 torres que sustentam a estrutura ficam a 134 metros da água. Quando o segundo trecho da ponte foi terminado, ficou decidido que as duas estruturas seriam dedicadas aos mortos na Segunda Guerra e nas guerras da Coreia e do Vietnã. 10 quilômetros abaixo do rio Delaware fica uma pequena cidade que, durante o século XVII, foi fundada pelos holandeses, tomada pelos suecos, retomada pelos holandeses e conquistada pelos ingleses. A cidade é Newcastle. O esquema holandês original da cidade foi basicamente mantido, assim como o Green, um parque que existe há mais de 350 anos. O centro da cidade hoje é um bairro com cerca de 500 imóveis históricos, construídos a partir do século XVII. Esta estátua representa William Penn, que recebeu os territórios que hoje são Delaware e a Pensilvânia do rei Carlos II da Inglaterra. Depois de chegar a Newcastle, ele viajou para o interior e fundou a cidade da Filadélfia. Mas o rígido governador Quaker não era muito apreciado pelos colonos do condado de Delaware. Por isso, em 1704, o estado se separou e se tornou a colônia de Lower Delaware. A capital do novo território era Newcastle, e o Tribunal de Justiça foi por certo tempo a sede de seu governo. Até hoje, alguns julgamentos são feitos aqui, para que o local mantenha o status de tribunal mais antigo ainda em funcionamento dos Estados Unidos. Durante o século XIX, Newcastle passou por um declínio econômico, o que fez com que muitos proprietários de imóveis não tivessem dinheiro para reformá-los. Por isso, muitas casas do século XVIII se mantiveram intactas, como a Amstel House. Ela foi construída em 1730 para um rico proprietário de terras, o Dr. Finney. Nos anos 20, a Sociedade Histórica de Newcastle salvou a casa, a restaurou, criou para ela um jardim no estilo do século XVIII e a abriu para o público em 1929. Em 1801, a Reed House foi construída. Ela é um dos melhores exemplos da transição entre o estilo georgiano da Inglaterra e o estilo federal americano. O jardim da casa foi criado em 1847 e ainda hoje é um dos melhores exemplos americanos desse tipo de paisagismo.
A ilha Pipet surge um pouco antes de o rio Delaware se expandir e formar uma baía. Nela fica o Forte Delaware. O forte teve um passado agitado. Este é o segundo forte construído aqui. O primeiro pegou fogo durante a obra. O que vemos hoje foi basicamente construído na década de 1850. Ele tem formato pentagonal e era um dos maiores fortes militares da época. A construção exigiu fundações profundas, por isso mais de 5.000 estacas de madeira foram postas aqui a 30 metros de profundidade. A construção ainda não havia terminado quando a Guerra Civil Americana começou em 1861, por isso ele foi usado como prisão para soldados confederados. Em seguida, um hospital e um alojamento foram criados. 2 anos depois, o local já tinha 11.000 prisioneiros. Ao contrário dos outros campos de prisioneiros, o Forte Delaware oferecia condições de vida justas, mas a comida era pouca. Um certo tenente Dawson escreveu: "No café, tomamos uma xícara de café sem leite nem açúcar e comemos 2 pedaços de pão duro. No almoço, uma xícara de água suja confundida com sopa, um pedaço de carne de 5 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura e 2 fatias de pão. O jantar é igual ao café." Mais afastada do rio fica a cidade de Newark e a Universidade de Delaware, que tem 16.000 graduandos e 3.000 pós-graduandos. Ela é chamada de Public Ivy, pois é uma faculdade pública, mas tem qualidade acadêmica comparável às universidades da chamada Ivy League. A universidade foi fundada em 1743 em New London, na Pensilvânia, e é uma das universidades mais antigas dos Estados Unidos. Na época, um jornal publicou uma nota dizendo: "Fomos informados que uma escola gratuita foi aberta na casa do Sr. Ellison para promover a educação. Nela, todos poderão aprender línguas e outras áreas da literatura culta sem nenhum gasto." A nova escola passou da Pensilvânia para Newark, mas não recebeu permissão para se tornar uma faculdade porque, na época, Delaware fazia parte da Pensilvânia. Apenas em 1833, a Newark College foi criada. 10 anos depois, o nome foi trocado para Delaware College, e em 1921, a instituição se tornou uma universidade. Em todo o estado existem lembranças do passado, representadas por diversas casas históricas presentes em várias cidades. Esta é Odessa, que no século XVIII era chamada de Cantwell's Bridge. Um antigo porto de exportação de grãos, a cidade tem muitas casas do século XVIII e XIX que refletem a riqueza que o comércio trouxe. Lindas casas georgianas margeiam as ruas. Por isso, em 1971, o centro da cidade foi declarado Patrimônio Histórico Nacional. Em 1984, a região foi ampliada para incluir mais imóveis. O nome de Odessa foi dado à cidade em meados do século XIX, como uma homenagem à cidade ucraniana no Mar Negro. Perto da cidade de Dover, fica a International NASCAR Speedway Track, chamada pelos fãs de Monster Mile, a milha monstruosa, criada em 1969. Do lado de fora da pista fica o Monstro Miles, uma das maiores estruturas de fibra de vidro do país. As placas que cercam a base da estátua são dedicadas a pilotos lendários. A pista de 1,5 km tem inclinação de 9 graus em 2 retas e de 24 graus nas curvas. Isso significa que os carros podem ultrapassar 280 km por hora, o que exige muito dos pilotos e dos veículos. Os fãs de NASCAR, a Associação Americana de Corridas de Stock Car, podem dirigir nesta pista através da Monster Racing School. Com isso, podem ter a mesma experiência de um piloto de corridas em uma das melhores pistas do país. Ao sul de Dover, existe uma grande base da Força Aérea, lar da 436ª Unidade da Aeronáutica, conhecida como Eagle Wing. Entre as aeronaves da unidade estão os enormes C-5 Galaxy, que podem transportar todo o material necessário para manter soldados em países estrangeiros.
Mas esses aviões também realizam uma tarefa mais triste. São eles que transportam soldados feridos ou mortos em combate de volta para a base de Dover. A viagem continua para o sul e chega ao Killen's Pond State Park, aberto em 1965. No meio deste parque de 26 hectares fica um grande lago, formado pelo Murder Kill River. É um local popular para pescar, andar de barco, fazer trilhas e observar pássaros. O nome dramático do rio, que significa assassinato, morte, se refere a um incidente de 1648, quando vários colonos holandeses foram mortos pelos índios da região que supostamente tinham vindo trocar mercadorias com eles. Às margens da Rodovia 1 fica a Barrett's Chapel, a mais antiga capela metodista dos Estados Unidos, construída em 1780. Foi aqui que, em 1784, dois importantes pastores se encontraram e fundaram a Igreja Metodista Episcopal. John Wesley, fundador do metodismo, havia enviado Thomas Coke da Inglaterra para o Novo Mundo para conhecer um pastor metodista, Francis Asbury, que havia ficado nos Estados Unidos depois da Revolução. Enquanto Coke fazia um sermão, Asbury apareceu. Eles acabariam se tornando os primeiros bispos metodistas do país. De volta à costa, o rio St. John's deságua na Baía de Delaware. Grande parte do curso baixo do rio é cercada por manguezais. São locais perfeitos para a caça aos patos. Clubes de caça alugam e fazem a manutenção dos terrenos, plantando novos arbustos, construindo cabanas e preparando camuflagens. No entanto, talvez o barulho de um helicóptero não seja a melhor coisa para um caçador escondido. Longe da costa e de tiros, milhares de aves migratórias descansam, antes de continuar sua jornada até o sul para o inverno. A cidade de Lewis foi a primeira cidade de Delaware. Como o estado foi o primeiro a ratificar a Constituição americana, a cidade é chamada de primeira cidade do primeiro estado. Lewis tem muitos imóveis bonitos, mas um chama mais a atenção. As Van Andel House. Ela pode parecer uma antiga casa holandesa, mas na verdade foi construída em 1931 para homenagear a primeira colônia holandesa da região, Svanandel, fundada em 1631. O projeto da casa foi baseado na antiga prefeitura da cidade holandesa de Hoorn. A estátua sobre o topo representa David Peterson de Vries, o líder da expedição que fundou a colônia. O Porto de Lewis foi construído no local de encontro entre a Baía de Delaware e o Oceano Atlântico. 3 séculos atrás, este porto vivia cheio de navios baleeiros e mercadores da Holanda. 2 grandes quebra-mares o protegem. Eles fornecem um local seguro aos navios em dias de mau tempo, já que existem poucos portos protegidos nessa região. A construção do quebra-mar interior começou em 1826. A estrutura foi a primeira do tipo no mundo. Mais de 830 toneladas de pedras foram usadas no projeto. No entanto, em 1896, o quebra-mar foi danificado e um segundo maior foi construído. O Harbour of Refuge Light completa a construção. O segundo quebra-mar usou pedras muito mais pesadas, com 13 toneladas cada, e foi terminado em 1901. Hoje, ambos são considerados patrimônios históricos americanos. No mar, a viagem segue a balsa New Jersey, uma das 5 que percorrem os 27 quilômetros da Baía de Delaware entre Lewis e Cape May Point, em Nova Jersey. O serviço de transporte começou a ser oferecido em 1964, quando uma ponte foi construída na Virgínia e as balsas que cruzavam a Baía de Chesapeake ficaram disponíveis. A empresa que operava as balsas logo percebeu que
que, apesar de o serviço ser popular entre as pessoas que iam de um estado para o outro, ele também estava se tornando uma atração turística. Por causa disso, nos anos 90, a frota foi substancialmente melhorada e hoje inclui restaurantes, bares e lounges, para atrair passageiros que queiram aproveitar a viagem de 3 horas. Perto de Lewes ficam o Cabo Henlopen e o Fort Miles, uma das maiores e mais armadas fortificações já construídas. Ele foi criado em 1941, pouco antes do ataque a Pearl Harbor. No auge da Segunda Guerra Mundial, mais de 2.000 soldados ficavam posicionados aqui. A tarefa do forte era proteger a costa de um ataque inimigo. Em meio às dunas de areia, havia grandes canhões. No entanto, o Fort Miles nunca participou de nenhuma batalha e só disparou tiros uma vez durante toda a guerra. Ele deixou de ser uma base militar em 1991 e hoje faz parte do Parque Estadual de Cabo Henlopen. Uma atração interessante da antiga área militar são as torres de controle de tiro. Elas têm 5 andares de altura e um deck de observação no topo. Foram construídas para ajudarem na triangulação e na localização de qualquer navio ou submarino suspeito e passarem as coordenadas para as armas posicionadas nas dunas. 5 torres ainda estão de pé e uma delas fica aberta ao público. Em 1682, William Penn declarou as praias do Cabo Henlopen os primeiros terrenos públicos dos futuros Estados Unidos. Ele afirmou que o cabo devia ficar disponível aos cidadãos de Lewes e do condado de Sussex. Hoje, os cidadãos do estado ainda aproveitam esse direito, inclusive os pescadores, que enchem a praia quase todos os dias. O cabo é um dos melhores lugares para a pesca da costa atlântica do país. E o melhor é que é possível chegar de carro à praia com todo o seu equipamento. O destino final da viagem fica a alguns quilômetros do cabo em Rehoboth Beach, um resort litorâneo muito popular. O nome da cidade vem do Antigo Testamento e significa um lugar para todos. Foi aqui que, em 1873, a Igreja Metodista Episcopal de Wilmington estabeleceu a Rehoboth Beach Camp Meeting Association. A associação foi dissolvida 10 anos depois, e a cidade de Rehoboth Beach foi fundada. A praia é considerada a capital americana do verão, devido à sua popularidade não só entre os moradores de Delaware, mas também dos estados vizinhos, como Virgínia, Maryland, Pensilvânia e Washington, D.C. A popularidade do lugar também vem de sua abertura. Rehoboth Beach é famosa por seus vários estabelecimentos gays e tem um trecho de praia muito frequentado por homossexuais, conhecido como Poodle Beach. Mas talvez a parte mais popular da cidade seja o calçadão de 1,5 km. Ele foi construído em 1873 entre a areia e o que na época era uma rua. Com o passar dos anos, tempestades mudaram a configuração da praia, mas o calçadão sobreviveu. Hoje, ele é uma das atrações de Rehoboth, que também incluem lojas, fliperamas e restaurantes. Os calçadões têm sido parte importante das cidades costeiras americanas desde a década de 1870 e podem ser vistos nas costas leste e oeste. A maioria era feita de madeira, mas hoje já ganhou uma camada de cimento. Eles são uma instituição americana e um bom lugar para encerrar esta jornada.